Meus queridos pacientes, falaremos hoje sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. O AVC é a doença que mais incapacita no mundo. De cada 100 pessoas que sofrem um derrame cerebral, 70 não retornam ao trabalho e 50 ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando os neurônios de oxigênio e de nutrientes. Ou então, quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. As principais causas de AVC são a má formação arterial cerebral, que é o aneurisma cerebral, a hipertensão arterial, as cardiopatias e o tromboembolismo, que é o bloqueio da artéria cerebral por um trombo. Existem basicamente dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é causado pela obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, e, consequentemente, causa a falta de circulação vascular naquela região. O AVC isquêmico é responsável por 85% dos casos de AVC no Brasil. Já o AVC hemorrágico acontece quando um vaso se rompe espontaneamente e há extravasamento de sangue para o interior do cérebro. Este tipo de AVC está mais ligado a quadros de hipertensão arterial não controlados. No que diz respeito aos sinais e sintomas de AVC, é importante prestar atenção aos sintomas para saber identificar um AVC e procurar ajuda médica o mais rápido possível. Pois quanto mais cedo forem tratados tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico, melhores são os prognósticos do paciente. Então fique atento, se você ou alguém próximo apresentar algum desses sinais, procure ajuda médica. Fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, perda da visão, perda da sensibilidade de um lado do corpo, alterações motoras, paralisia de um lado do corpo, distúrbio do tato e, sobretudo, alteração no nível de consciência. Como diminuir o risco de ter um AVC? Bom, em alguns casos o AVC pode ser prevenido, mas para isso é importante conhecer os fatores de riscos que aumentam as chances do paciente sofrer um AVC. Quanto ao estilo de vida, saber se o paciente é sedentário, se tem uma má alimentação, se está com sobrepeso ou obeso, se fuma ou faz uso de drogas ilícitas e excesso de bebidas alcoólicas. Já no que diz respeito aos problemas de saúde, é importante investigar se o paciente tem altas taxas de colesterol no sangue, se é diabético, se tem pressão alta ou outras doenças cardíacas. A boa notícia é que todos os hábitos de vida que aumentam os riscos de acontecer um AVC podem ser mudados. Então veja o que fazer para diminuir o risco de ter um AVC. Controlar os níveis de colesterol no sangue, através da redução da ingesta de alimentos ricos em gordura ruim, que é aquela gordura que se deposita nos vasos sanguíneos, conhecida como LDL, e nos casos em que a dieta não é o bastante para reduzir os níveis de colesterol, faz-se necessário o uso de medicamentos específicos conhecidos como estatinas. Controlar o peso também é importante através da dieta e exercícios físicos adequados, sempre sob orientação médica. Controlar a pressão arterial, também através da dieta, da prática de atividades físicas regulares, da diminuição do consumo de bebidas alcoólicas e de sal. Caso isso não resolva, o uso de medicamentos antihipertensivos. Parar de fumar é essencial, não usar drogas ilícitas, como a cocaína, que altera drasticamente o fluxo sanguíneo no organismo e que pode realmente provocar um AVC. Uma observação importante é que alguns tratamentos anticoncepcionais podem favorecer o surgimento de AVC, principalmente em mulheres fumantes, hipertensas e que sofrem de enxaqueca. Por isso é importante consultar um médico para que ele avalie o caso e discuta com a paciente o melhor método para não engravidar. Então pergunta-se, existe tratamento para quem já sofreu um acidente vascular cerebral? Sim. No AVC isquêmico, o tratamento consiste em desobstruir o vaso cerebral afetado, normalizando a circulação cerebral. Quanto mais rápido for iniciado, maiores as chances de salvar os neurônios e, consequentemente, diminuir ou até mesmo evitar as sequelas de AVC. Já no AVC hemorrágico, o tratamento cirúrgico pode ser necessário para conter a hemorragia e, depois de estabilizada, o tratamento concentra-se na prevenção de um novo derrame cerebral e na recuperação das funções afetadas. Pois sabe-se que as áreas afetadas pelo AVC podem se reconstruir aos poucos se receberem os estímulos certos. Por isso, programas de reabilitação são muito importantes, pois ajudam o paciente a retornar às suas atividades e às funções que foram comprometidas. Caso apresente algum sinal de AVC, não hesite em procurar um médico. Ele poderá pedir exames e avaliar o seu caso, além de orientar sobre como evitar um derrame. Espero que essas informações tenham sido úteis e até a próxima.